Olá, hoje estamos aqui na live junto com o pastor João, e hoje vamos estar falando sobre a glória de Deus, que é o que todo cristão busca, e a gente sabe que a glória de Deus é quando a gente obedece à voz de Deus, então conseguimos enxergar e perceber essa glória à nossa volta. E o pastor que está aí na Bélgica vai estar compartilhando da palavra, vai se apresentar e vai falar a respeito do nosso tema. Fique à vontade e seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite, hein? Amém. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero primeiramente externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que concede de neste dia podermos estar aqui a falar um pouco do cumprimento da glória de Deus sobre as nossas vidas. Quero também agradecer ao evangelista Marcos pela oportunidade que concede de poder falar um pouco acerca do que Deus tem feito aqui nesta nação, do que Deus tem feito nas nossas vidas. E estamos aqui na dispensação do Espírito Santo e tenho a certeza que será Ele que irá conduzir este momento de confraternização entre nós todos aqui nesta live que está a acontecer neste momento. Então, fico muito grato. Essa semana eu estava meditando em Colossenses, o capítulo 4, e falando do que realmente a gente tem que buscar, né? Buscando as coisas do alto, porque só assim que a gente consegue entender as coisas de Deus, porque para o mundo são loucuras, né? E a gente só consegue entender as coisas de Deus se a gente tiver uma mente espiritual, porque com a mente carnal a gente não consegue entender o movimento de Deus e como Deus quer operar. Para o pastor João Miguel, que é aí na Bélgica, onde tem trabalhado e também está com um projeto também na Holanda, na divulgação, na expansão do reino, como é que Deus tem agido e a manifestação de Deus tem sido observada e visto e vivida aí com os irmãos da Bélgica. Então, vou fazer uma breve apresentação acerca primeiramente do nosso ministério. Nós somos uma igreja, uma congregação que estamos a fazer o cumprimento do ID do Senhor aqui na Bélgica. Porém, aqui nós não somos a sede. A nossa sede, ela encontra-se na Inglaterra, ela encontra-se aí também em Londres. Na verdade, nós temos duas congregações em Londres, duas congregações na Inglaterra, peço perdão, uma delas onde é a nossa sede, que está a ser pastoreada pelo nosso pastor-presidente João Amaro, em Londres, e temos uma também em Cambridge. Temos uma congregação em Cambridge. Temos depois umas outras congregações nos outros países. Também temos em Portugal, em Lisboa. Temos na Irlanda, em Waterford. Temos aqui na Bélgica. E estamos a iniciar um trabalho que, para a glória de Deus, o primeiro culto já contamos com 25 almas ali para louvar e glorificar o nome do Senhor na Holanda, nos Países Baixos. Então nós já somos aqui uma congregação que estamos inserida num ministério que não pode ser considerado pequeno. Existe uma cobertura espiritual da parte de uma liderança, onde nós estamos também agregados a uma convenção no Brasil. Em relação ao cumprimento do Senhor, do ID do Senhor aqui na Bélgica, a grande verdade, missionário Marcos, eu tenho verificado que a Bélgica, ela não é, portanto, desconhecedora do cristianismo. A grande verdade é que a Bélgica, ela tem uma presença antiga e significativa do cristianismo, na sua história. O cristianismo, ele iniciou-se aqui nesta nação aproximadamente no século III. Esta era uma nação que nesse tempo ela estava sob o domínio romano, e um missionário que se dava pelo nome de Servácio, ele vem com um grupo de missionários e ele estabelece o cristianismo numa cidade, não na Bélgica, mas na Holanda. Uma cidade que se dá pelo nome de Maastricht, e nesse tempo a Bélgica, ela era como se pertencesse à Holanda, ou seja, os Países Baixos e a Bélgica, eles eram como se fossem um só. A sua divisão aconteceu depois. E o cristianismo, meus irmãos, ele explodiu.
simplesmente o Espírito Santo de Deus usava poderosamente os missionários que estavam aqui no campo, e o cristianismo ele teve um impacto tremendo. Quando o cristianismo começou a ter uma evolução muito grande, começou a existir a batalha através da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica começou a perceber que o cristianismo estava a ter um grande crescimento, sempre sabemos que a Igreja Católica, que estava inserida pelos romanos, ela começou a ter um impacto na política, ela começou a procurar meios de conseguir quebrar um pouco a força que estava a acontecer no cristianismo nesta nação. A grande verdade é que com o tempo ela foi conseguindo conquistar isso. Com o tempo, ela conseguiu fazer com que o cristianismo não fosse olhado, visto como uma religião, digamos assim, onde ela tinha o poder ou a autoridade conforme a Igreja Católica tinha. E o cristianismo ele começou a ser então um pouco travado, ele começou a ser um pouco parado, mas nunca ficou imobilizado. Ele sempre deu continuidade. Hoje, a grande verdade é que hoje no século, ou melhor, no século XX, depois das duas guerras mundiais, houve uma quebra. E que quebra foi essa? A Bélgica, ela começou a viver um tempo de que, ok, nós acreditamos em Deus, nós até podemos falar bem de Deus, mas nós não necessitamos de Deus. Devido à prosperidade que está inserida nesta nação, o povo belga, eles não têm uma necessidade, ou eles sentem que não têm uma necessidade tão grande de buscar a um Deus. Ok? A grande verdade é que quando nós começamos a estudar um pouco de missiologia, nós vamos compreender que a busca por Deus, ela não se inicia pela salvação nos dias de hoje. Ela busca-se por uma necessidade de vida. E a salvação, ela acaba por vir acrescida depois, com a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. E a Bélgica não é um país diferente. A grande verdade é que hoje a Igreja Católica ela está viva, mas ela consegue ter ainda menos crentes dentro dela do que os próprios cristãos. Os cristãos ainda assim conseguem ter mais irmãos agarrados, vincados na palavra e a correr em busca da salvação das suas almas. Aqui neste país, neste momento, uma religião que está a ter um impacto bastante grande é o islamismo. Este é um momento em que o islamismo ele está a crescer, ele está a desenvolver bastante, mas nós estamos aqui a cumprir o nosso ID, estamos aqui a fazer o nosso trabalho e aqui funciona um pouco diferente em termos de permissão, legalização, para podermos fazer o cumprimento do ídolo do Senhor, para abrirmos uma igreja dentro dentro da lei, dentro dos paradoxos necessários para que a igreja ela esteja aberta e a polícia não vá lá bater à porta e perguntar a documentação da igreja. Em muitos outros países, nós vamos a uma instituição e abrimos uma igreja como uma empresa sem fins lucrativos, é assim que funciona. Aqui não. Aqui nós temos que estar inseridos, como que, imaginem, numa convenção, numa aliança de igrejas evangélicas e cristãs na Bélgica, que é presidida pelos belgas. Ok? Graças a Deus, nós já fomos reconhecidos, o pastor-presidente dessa convenção, ele vai às igrejas, vai observar a doutrina da igreja, vai observar qual o alinhamento, se realmente prega a salvação em Cristo Jesus, para ser aliançado nessa convenção. Graças a Deus, a Assembleia de Deus Missão Bélgica, ela conseguiu esse favor, ela conseguiu hoje ela estar inserida e ter toda a documentação necessária para estar, portanto, diante de Deus e diante do homem, com tudo legal. Então, eu Pastor, consigo... Sim?
pode continuar. Pode continuar. Então eu vim a compreender que o cumprimento da grande comissão, e agora vou entrar aqui no campo da glória de Deus, da grande comissão que é falado, que o Mateus, ele fala para nós ali no capítulo 28, a partir do versículo 19, eu venho a compreender que esse ide que ele fala não é tanto conforme nós falamos. Verifique, evangelista Marcos, que nós falamos muito, olha, nós viemos para aquela nação e nós estudamos isso em missiologia, que nós temos que nos adaptar à cultura do país para conseguirmos ganhar as almas que estão inseridas no país. Mas hoje nós vivemos num século, evangelista Marcos, que Deus tem missionários em todo o mundo. Ele não tem missionários portugueses e brasileiros que são necessários serem enviados para as outras nações para fazer o cumprimento do ID. Não, não. Deus tem missionários belgas hoje a pregar o evangelho para os belgas. Repare que talvez eu vá ao encontro do que a Inglaterra vive, mas aqui a Bélgica eu vim a compreender que existe um grupo de missionários enviados de outras nações para pregarem o evangelho da salvação, o fortalecimento da fé, ensinando-os, conforme Mateus fala, para os das nossas nações, para os da nossa língua materna. Porquê? Porque nós sabemos que o brasileiro, o português, ele está muito emigrado. E a grande realidade é que tem muito irmão nosso que no seu país natal, na sua nação, ele era pregador, ele era pastor, ele era evangelista, ele era levita da casa do Senhor, e quando chegaram a outra nação, a sua fé esfriou. Hoje tem muitos que já nem servem, já não dão cumprimento ao chamado que está inserido na sua vida. Então Deus pega em nós, traz-nos para estes países para nós pregarmos o ID. Não só para os belgas, mas também para aqueles que falam a nossa língua. Então, nesse caso, a Bélgica, ela está com uma, como é que eu posso dizer? Está à frente de outros países, porque por mais que venham pessoas de outras nações ministrar a palavra de Deus, mas os próprios belgas eles estão bem enraizados na palavra de Deus. Então, os que vêm de fora seria somente o complemento, porque eles já estão vivendo a palavra de Deus dentro do próprio país, né? E eles conhecendo a própria cultura, então fica até mais fácil para poder entronizar a palavra de Deus, porque eles já estão nesse contexto. Quando a gente observa a população da Bélgica com da Suécia e de Portugal, elas ficam muito próximas em relação da quantidade da população. Aí na Bélgica tem a mesma problemática de alguns países que alguns cristãos deixam de testificar como cristão porque o governo já extrai 10% do seu ordenado dentro do seu salário, já tira 10% do salário, ou as pessoas são livres, assim como aqui na Inglaterra, que as pessoas dão voluntariamente os 10% do dízimo e não é retirado já na fonte, como em alguns países, onde o próprio governo já tira esses 10% para e depois divide com as igrejas. A Bélgica tem essa problemática ou não? As pessoas são livres, assim como na Inglaterra e no Brasil. Exatamente, assim como na Inglaterra e no Brasil, aqui não funciona dessa forma. Aqui é dizimista quem quer ser dizimista na casa do Senhor. Não existe uma obrigatoriedade das igrejas elas pagarem uma contribuição, portanto, ao Estado. Existe uma contribuição, sim, para essa convenção que se coloca na frente das congregações diante do Estado. Eles defendem as congregações. Imaginemos que seja como que um sindicato. Um Sim. sindicato que defende as congregações. E aí sim, aí existe uma verba que é paga, uma contribuição que é paga pelas igrejas cristãs, pelas igrejas evangélicas, e depois existe o pagamento ao Estado do aluguer dos espaços. Aqui, Não, mas em alguns países, dos fiéis, porque a gente todos os meses dizima na casa de Deus daquilo que a gente reconhece, então os fiéis dizimam por conta própria. Mas em alguns países, o governo já tira já na fonte dos fiéis, no próprio salário. Aí então não funciona dessa forma, assim como aqui na Inglaterra. As pessoas são livres não. também, como no Brasil.
Então, menos É, mal, porque alguns países exatamente. termina dificultando o crescimento dos cristãos. Então, quando a gente olha a relação de cristão e a quantidade de pessoas, termina diminuindo porque as pessoas deixam de publicar expressamente, dizer que são cristãos, justamente para não retirar esses 10% do seu salário já na fonte, e eles dão diretamente para a igreja. Mas quando a gente fala da população aí da Bélgica, e o irmão colocou muito bem, que o fato de um país ser um país rico, as pessoas terminam deixando a fé um pouco de lado, mas tem pessoas trabalhando assim como pastor, os próprios belgas, missionários e pastores estão nessa caminhada árdua e e às vezes se torna um pouco mais complicado porque a gente não adianta dar comida para quem não tem fome. E às vezes a questão da fartura, então deixa as pessoas um pouco voltada para si própria, né? Então esquece de glorificar e exaltar a Deus. Sabemos que o ar que temos e se estamos trabalhando, se temos saúde para trabalhar, isso tudo é um dom que vem de Deus e Deus que nos permite essas coisas. E aí quando a gente fala do Salmo 19, que fala os céus declara a glória de Deus, firmamento proclama a obra de suas mãos, a gente sabe que tudo que a gente faz glorifica a Deus quando a gente escuta o chamado e obedece à palavra de Deus, né? E como é que o pastor vê essa questão daí, já que tem os belgas ministrando a palavra, outras nações vindo para a Bélgica também trazer essa palavra, como é que a manifestação de Deus tem sido aí na Bélgica? Então, conforme nós estávamos aqui a falar, os belgas realmente eles têm uma estrutura cristã, eles têm eles estão inseridos e estão bastante, como é que eu vou dizer, organizados na parte da ministração da palavra de Deus na sua própria, portanto, nação. Nós, como pertencemos a essa convenção, nós somos convidados para estarmos a ir aos cafés pastorais, às reuniões, e eu vou dizer uma coisa, eles têm uma estrutura bastante boa. Bastante boa. Se houver alguém que diga não, que na Bélgica é necessário pregar o Evangelho de Jesus Cristo para os belgas, eu vou dizer, não corresponde com a verdade. Eles têm uma estrutura montada, está bastante bem desenvolvida e eles estão ali. Eles estão ali da forma deles, dentro da cultura deles. Não podemos pedir a eles que eles se, né, que se coloquem da mesma forma que nós portugueses e brasileiros dentro de uma doutrina que nós achamos que é correta, não. Eles são bastante mais livres. Nós, por exemplo, ainda prezamos por carregar a Bíblia Sagrada. No caso deles, não. No caso deles é com telemóvel, é com tablet. Eles são mais modernizados nessa parte e pronto. E para eles não faz qualquer tipo de diferença. Mas eles não necessitam de um envio de missionários que não falam a língua deles para pregar o Evangelho. Essa é a grande realidade. As igrejas daqui, Evangelista Marcos, elas pregam para os seus, elas pregam na sua língua materna. Tanto aqui na nossa zona Flames, que falamos o holandês, como na zona de Bruxelas, que se fala o francês. A ministração acontece tudo na língua portuguesa. Entende? Depois, obviamente, existem os recursos dos tradutores no ouvido, que todas as igrejas elas adquirem para todos aqueles que são belgas irem à nossa igreja. Deixe-me que lhe diga que, inclusivamente, eu tenho obreiros dentro da nossa congregação belgas que falam português. Eles falam português. Era isso que eu ia perguntar para o pastor. Quanto tempo tem que o pastor está aí na Bélgica? E se os cultos é um culto misto de pessoas de os próprios belgas ou somente estrangeiros? Mas aí o pastor já respondeu já que já tem pessoas belgas aí também trabalhando em conjunto, porque aí termina se aproximando da cultura, né? Porque quando a gente vai para uma nação por mais que a gente pregue e ministre a palavra de Deus para pessoas da mesma etnia que a nossa, mas se a gente está no país, a gente vai ministrar. Os belgas já estão com essa vantagem porque os próprios belgas já estão trabalhando nesse setor que só são complementos que vêm de outros países. E não é necessariamente vir pessoas de fora para poder ministrar a palavra dele. Assim como o pastor falou, eles têm a cultura deles, têm a forma deles adorarem, e a gente tem que respeitar nesse sentido, e o pastor colocou muito bem a respeito disso. É, e
mas nesse caso, a igreja que o pastor está na direção, então é uma igreja mista, onde tem portugueses, brasileiro, tem Angola, ou, belgas, né? Então todos estão com o mesmo senso comum. E como é que funciona, já que tem alguns ministros falando português, ministro belga falando português, mas tem alguns que não falam português e é como trabalhar essa questão aí com os irmãos. Então, quando nós temos algum irmão que não fala português, ou temos alguém que seja belga, holandês, nós temos tradutores que estão a traduzir para eles. Nós, neste momento, nós ainda não temos, então nós temos irmãos que acompanham os visitantes, mas um projeto que nós já temos em mente de adquirir agora já no início do ano é os tradutores de ouvido, onde vai estar a ser ministrada a palavra de Deus e já vai estar a chegar até ao ouvido deles na tradução da língua deles. Esse é o nosso próximo projeto, nesse sentido. Mas é como eu digo, nós temos a nossa congregação aqui, ela é bastante mista, ela não é só brasileiros, ela não é só portugueses, ela não é só brasileiros, não, não, ela está bastante bem equilibrada em termos de irmãos das mais diversas nações. O pastor comentou a respeito da Holanda, que principalmente que Holanda e Bélgica estão muito próximos, e recentemente o pastor falou que abriu mais uma congregação, expandiu a congregação para a Holanda, né? E como é que é essa relação dos irmãos da Bélgica com a Holanda e a forma como Deus trabalha lá? Porque assim, eu conheço pessoas que já estão na Holanda aí, tem vários ministérios, e o pastor também tá indo para esse sentido da Holanda também. E qual é o objetivo? A gente, claro, sabe que o objetivo é a palavra de Deus, né? Mas como é que tem sido o suporte lá na Holanda? Porque é recente, né? A igreja lá na Holanda. São irmãos que Exatamente. era daí da Bélgica que foram para a Holanda e o pastor tem dado suporte? Ou é uma nova direção que Deus tem dado para os irmãos? Na verdade, foi uma nova direção. Na verdade, existe ali uma disponibilidade da parte dos irmãos que estavam inseridos ali numa igreja, numa zona do país da Holanda, e só tinha igreja que falava em holandês. Veja, numa zona do país, da Holanda, onde estava um grupo de irmãos brasileiros, portugueses, e que eles só tinham igreja ao redor deles que falava a língua belga, a língua holandesa. O que é que aconteceu? Lá está a diferença da cultura, eles procuravam uma igreja que falasse a língua deles, porque não adianta. Eu sou, por exemplo, posso lhe dizer, evangelista Marcos, eu sou uma pessoa que falo bem, fluentemente o inglês, mas eu não consigo ministrar em inglês. O Espírito Santo, ele manifesta a sua glória enquanto eu ministro a palavra na minha língua. Eu falo bem o inglês, eu leio bem o inglês, mas se for para eu ministrar em inglês, a coisa já não vai fluir da mesma forma. Entende? E eles procuravam isso, eles procuravam, não, nós necessitamos de algo. E aconteceu de nós termos um evento na nossa igreja, vir um grupo de irmãos lá, graças a Deus a nossa igreja ela tem expandido bastante, tem soado em várias direções para a honra e glória do Senhor, e uns irmãos ficaram interessados, eles fizeram aproximadamente 100 quilómetros para vir assistir a um culto na nossa igreja. Quando eles assistiram a um culto na nossa igreja, eles entraram em contato comigo e expressaram a vontade de iniciar também da nossa igreja expandir para lá. Eu disse, com certeza, nós estamos aqui para cumprir o ID e vamos criar as condições para estarmos a iniciar um trabalho aí. Conforme eu disse, no sábado passado foi o primeiro culto, iniciou dentro de uma casa e já contamos ali com 25 almas. A casa já ficou pequena. Já estamos com tudo organizado para estarmos a iniciar, fazer o próximo culto já dentro de um espaço nosso, de um espaço da igreja. Então, assim, Deus tem estado a manifestar a sua glória de uma forma tremenda. Amém. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios, capítulo 3 versículo 18, diz que, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E algumas pessoas, elas procuram a glória de Deus, mas a glória de Deus fala que ela se manifesta através de nossas vidas quando a gente obedece à palavra de Deus e está vivendo essa presença de Deus, né? Porque tem muita gente que está buscando o revival ou um sobrenatural, mas não, o sobrenatural nosso do dia a dia, que é o extraordinário, é a gente estar obedecendo a palavra de Deus, assim como o pastor está aí ouvindo a direção de Deus para levar a palavra de Deus para outras pessoas, outras nações. Esse é justamente a gente vê a manifestação da glória de Deus dessa forma. E aí, às vezes, as pessoas procuram algo estrondoso ou alarmante, e Deus, como falou com Elias ali na caverna, de uma forma sutil, e é assim que às vezes as pessoas não percebem que Deus está falando e a glória de Deus está se manifestando, porque elas procuram algo estrondoso, e Deus vem de uma forma muito simples para que todos nós possamos entender, e a sua glória é refletida sobre as nossas vidas dessa maneira. Porque quando a glória de Deus vem sobre uma pessoa, ela muda de dentro para fora, né? Então Deus muda, e aí a gente vê que os frutos do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, ele vai se manifestando no meio onde está, da mesma forma, na forma simples, aonde a pessoa possa estar trabalhando ou fazendo o que for, mas aí a pessoa vê os frutos do Espírito na vida dela e a manifestação do Espírito Santo e da glória de Deus através desses frutos. O pastor que tem contato com várias pessoas, no caso já nos colocou muita par disso, que os belgas já estão com essa vantagem, porque eles mesmos são ministrados pelos próprios belgas e já são incentivados. Mas mesmo assim sendo incentivado, o pastor acha que os belgas fugiram um pouco do caminho do Senhor ou não, continuam na mesma trilha? Evangelista Marcos, a verdade é que nos dias de hoje, não foi só apenas os belgas. Se nós formos a analisar, têm sido muitas as denominações, muitas as nações que têm fugido dos trilhos do Senhor. Veja que eu iniciei o nosso podcast aqui, a nossa live, baseado apenas num versículo, no Ide do Senhor, que o nosso irmão Mateus, ele ministrou para a igreja no capítulo 28, no versículo 19. No versículo 19 ele fala: Ide e pregai o evangelho a todo aquele que ele crê. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no versículo 20, aqui é que está a grande chave. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E veja que a palavra ensinar, ela já não está tão presente dentro das igrejas. Mateus, nós sabemos que Mateus, ele era um cobrador de impostos, portanto ele servia aos romanos, ele trabalhava para Roma a cobrar impostos aos do seu próprio povo. Logo nós sabemos que, sendo ele quem ele era, ele era uma pessoa, que ele era um jovem, que ele era um pouco rejeitado da sua nação, devido a ele ser um cobrador de impostos, certo? Mas existiu um dia que Pilatos, não está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia isto, mas só para que vocês consigam entender um pouco a visão que eu quero passar para vocês. Um dia Pilatos perguntou a Mateus: Mateus, porquê é que tu não estás tão inserido junto dos teus nos teus tempos livres? Porquê é que eu nunca te vejo junto dos teus a confraternizar num churrasco? E Mateus disse: é porque eu sou um cobrador de impostos, então logo o meu povo ele me rejeita. E Pilatos, ele olha para Mateus e diz: como é que é possível vocês que a servem e adoram a um único Deus, vocês serem tão divididos? Isto é muito forte. Veja que a grande realidade é que é isto que a Igreja de Cristo vive hoje. Isaac, basta só um pouquinho de som para o pai, filho, se faz favor. Veja que isto é uma grande realidade que nós vivemos no dia de hoje.
Eu, graças a Deus, a nossa congregação, graças a Deus, Evangelista Marcos, nós somos bastante unidos. Eu conto com um grupo de obreiros que realmente ele tem se esforçado e ele entrou no alinhamento, na visão do ministério e do anjo da igreja. E isso é muito importante. Todavia, esta palavra ensinar, eu sempre prezei por ela. Veja que, eu não sei como acontece aí, mas aqui nos cultos de oração, nós poderemos ir e observar as igrejas, elas estão quase vazias. Já ninguém busca o Senhor em oração. Já ninguém busca o Senhor de joelho no chão. Então, se nós não buscarmos o Senhor em oração e de joelho no chão, como é que nós poderemos ver a glória de Deus? É simples. Eu vou-te explicar. É difícil nós conseguirmos ver a glória de Deus. Por quê? Porque hoje já não existe o cuidado de ensinar os irmãos a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. E isso está inserido na palavra. Isso não está inserido naqueles homens e mulheres que são chamados, e atenção, que eu não sou contra os verdadeiros profetas de Deus, só que hoje a igreja ela vive muito de movimento, ela vive muito dos irmãos, olha, tem um pregador novo, eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Deixou de ser necessário orar, deixou de ser necessário buscar a face de Deus. Quando nós não buscamos a face de Deus, ela não vai estar voltada para nós. Se ela não estiver voltada para nós não poderemos contemplar a glória de Deus. É verdade. É verdade. E o apóstolo Paulo, então, nos dias de hoje, a maioria das igrejas deveria estar como o povo de Bereia. Inclusive, o apóstolo Paulo chama a atenção do povo de Bereia porque eles escutavam, retiam o que era bom, mas eles confirmavam. E é justamente isso. Não sei se é por conta das facilidades que hoje as pessoas encontram. Inclusive, hoje estamos aqui numa live, o pastor aí na Bélgica e eu aqui na Inglaterra, e assim como em outros países, a facilidade da internet, que as pessoas deixam de buscar na fonte o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus, a direção, para escutar, como o pastor mesmo falou, procurar de algum profeta uma palavra que ele já tem, que está dentro da própria palavra, e se ele orar, Deus vai dar uma direção. É, Semana passada eu tive uma live com a pastora Sônia da Alemanha de Munique e a gente falou o poder da oração. E é justamente isso que tem faltado para muita gente, porque não tem buscado em secreto o seu tempo com Deus. Porque assim é muito bom estarmos em unidade, muito bom estarmos juntos, assim como estou conversando com o pastor agora. Mas se a gente não tiver o nosso momento de intimidade a sós com Deus, tudo que formos fazer, ele não pode até inchar, mas ele não vai ter efeito, porque não vai conseguir alimentar ninguém, porque vai ser só uma massa. É como se um pão de queijo, quando encha demais e a pessoa não tem o recheio, só a casca, e aí depois ela vai comer, tá oco por dentro, né? E justamente é isso. Quando a gente não busca a palavra de Deus, são pessoas ocas que estão ministrando a palavra de Deus e as pessoas estão cegas, querendo alimento, mas ao invés de buscar na fonte, que é a palavra de Deus, e meditar na palavra de Deus, vai atrás de teorias, né? E o pastor colocou justamente essa é a verdade. É o que a gente precisa hoje, é buscar voltar ao primeiro amor no sentido de saber quem é Deus. Saber quem é Deus e aonde procurarmos, porque é só Ele que vai nos saciar, nos alimentar. Porque existem momentos em nossas vidas que Deus vai permitir que a gente fique só. E é nesse momento que a gente estiver só, a gente tem que buscar por conta própria. A gente não pode esperar que outra pessoa traga o alimento para a gente para poder caminhar. E todas as vezes que a Bíblia, a palavra fala de pessoas que estão fracas, elas precisam se alimentar. E para nós cristãos, onde que nos alimentamos? Nos alimentamos na palavra de Deus, nos alimentamos quando estamos orando, e aí a gente ouve. Algumas pessoas acham que oração é um monólogo entre a pessoa sozinha. Mas não, para quem reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sabe que uma oração é uma comunicação entre Deus e o ser humano, e com a mente humana a gente não consegue compreender porque parece loucura, e é por isso que justamente Colossenses traz, né, que devemos pensar nas coisas do alto, porque é só nas coisas do alto que a gente consegue caminhar. Porque se a gente for ver pela visão humana, para todos os lados, quando a gente olha, fala assim, o mundo está perdido, não tem mais para onde recorrer, que parece que, como Elias me falou, estou só. Mas aí quando Deus vem com sua forma singela e fala com Elias, fala, Elias, além de você, tem mais 7.000 joelhos dobrados
é que não se curvaram a Baal, que estão buscando a presença de Deus, né? E hoje, nesse momento, se a gente for realmente olhar pela visão humana, a gente vai olhar para o lado e falar assim, não, estamos sós. Mas quando a gente busca a visão de Deus, aí Deus vai mostrar, não, tem pessoas também que têm o compromisso de estar buscando, de estar querendo, tá ávido pela minha presença e está esperando a vinda. Porque para alguns Deus vai abreviar, para que eles não se percam, Deus vai abreviar o tempo, né? A vida. E para outros, a gente vai precisar se esforçar, porque a própria palavra fala que a gente tem que se esforçar, porque senão a gente vai perder a nossa coroa da vida eterna. E ninguém que está servindo a Deus quer ouvir isso do Senhor, né? Não te conheço. Todos nós queremos ouvir do Senhor, né? Seja bem-vindo e seja comigo, né? Esteja comigo. E para que possamos encerrar, pastor João Miguel, o pastor pode, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de conhecer o irmão, está falando, e justamente dessa questão de unidade, eu agradeço justamente por isso, porque o pastor ele tinha a oportunidade de se negar a participar dessa live, vai dizer, não é do meu ministério, não vou participar porque não tem nada a acrescentar para mim, né? Mas quando a gente olha pela visão de Deus, ainda que não acrescente nada para o irmão essa live, é, no seu ministério, mas é o contributo do irmão com a palavra de Deus, porque muitas pessoas vão ouvir e vão conhecer o pastor, vão conhecer o ministério, e aí o pastor poderia pensar, não vou fazer porque não vai me acrescentar nada, mas pelo contrário, que é a visão do pastor nesse sentido. Eu posso dizer porque o pastor aceitou o convite, que não, a visão do pastor não é uma visão humana, que ainda que não resulte frutos materiais, mas contribuiu com o reino de Deus, porque é o principal. É esse que o objetivo, né? É o reino de Deus. Porque se eu for defender minha causa, o pastor for defender a causa dele, a gente vai andar sós. Mas quando a gente defende a causa de Cristo, então não é a vontade do pastor, não é a minha vontade, mas é a vontade de Cristo que está sendo estabelecida e dando um tapa na cara do diabo, né? Porque por muito que as pessoas estão se dividindo, essa forma do pastor ter aceito o convite também, assim como os outros pastores também, é algo dizendo, não, eu sou um na palavra de Deus. Independente do ministério, o meu compromisso é com a palavra. Ainda que eu sirva um ministério, mas o meu compromisso é com a palavra e com o reino de Deus. Então eu quero expressar minha gratidão e essa veracidade do pastor ter aceito o convite, porque, como eu falei, o pastor poderia ter negado, porque não ia acrescentar nada para o pastor no ministério do pastor, mas contribui para o reino de Deus. Então o pastor quer comentar alguma coisa e depois eu peço para que o pastor possa orar. Quer expressar alguma palavra antes da oração? Amém. E só para terminar a minha visão, porque nós estávamos a falar acerca da glória de Deus, e para mim mantém-se essa posição, no ensinar as ovelhas, a noiva do Cordeiro, a buscar a glória de Deus. E como é que ela vai? Guardando aquilo que tem sido ensinado pela palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, não é? E não se deixar ir apenas por um movimento, por algo emotivo, por algo que os seus ouvidos foram alimentar a sua carne, não é? E que sim, que eles se fortifiquem na palavra do Senhor, que eles busquem a verdadeira essência que tem Cristo Jesus, porque nem tudo o que os nossos ouvidos ouvem vai alegrar o nosso espírito, mas sim, muitas das vezes ele vai acabar por alegrar a nossa carne. Nós devemos muitas das vezes lá está, faz parte do ensinamento, ouvir mais os pastores das nossas congregações, não ouvir tanto, às vezes, palavras que vêm de fora, não é? Em Apocalipse, por exemplo, quando João ele foi visitado para escrever as cartas às igrejas, vocês poderão analisar que em todas as cartas o anjo, ou o Senhor, ele dizia a João, escreve para o anjo da igreja. Então, meus irmãos, eu quero vos dizer que todos vocês que estão inseridos numa congregação, que estão debaixo da cobertura espiritual de um pastor que ora por vocês, olhem para ele como um anjo da igreja, como a voz de Deus para a vossa vida, porque com certeza ele sempre irá ministrar para as vossas vidas, para o vosso coração, o melhor para a vossa salvação e para vos fortalecer num caminho que nos leva até Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer, evangelista Marcos, por esta oportunidade. Não se trata de acrescentar, mas
Trata-se sim de estarmos unidos como o corpo que nós somos em Cristo Jesus. Ele é a cabeça e nós fazemos parte de algo que está inserido no corpo de Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado. Conte connosco, conte com o nosso ministério, conte com as nossas orações nesse projeto que tem alcançado muitos irmãos, tem alcançado muitas vidas e que, em nome de Jesus, através destas lives, destes podcasts, irmãos, observem, escutem e digam assim, não, eu quero dar uma volta à minha vida, eu quero voltar, eu quero ir para os pés do Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração então? Amém. Sim, vamos sim. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer nesta hora pela oportunidade que nos concedeste de podermos estar aqui neste momento de comunhão, onde eu estou aqui na Bélgica, mas muitos outros irmãos estão pelas mais variadas nações. Te peço, Senhor, que nesta hora o teu Espírito Santo, ele vá visitando cada alma, cada vida, cada coração neste momento. Eu te peço, Senhor, que vás visitando na necessidade do coração de cada um e que tu vás retirando, Senhor, tudo aquilo que seja impedimento de adoração. Que a tua presença, Senhor, ela venha a ser glorificada na vida de todo aquele que escuta nesta hora e que o teu nome, Senhor, ele venha a ser glorificado mais e mais em nome de Jesus. Te apresento a vida do evangelista Marcos, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu continues a fortalecer a sua fé, que tu continues a manter a tua armadura revestida no seu ser, guarda a vida dele, guarda a vida dos seus familiares, continua a dar estratégia, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, Senhor, sensibilidade para continuar a escutar a tua voz neste projeto lindo que tu colocaste sobre as tuas mãos. Oh, Senhor, que a tua unção seja sobre a sua vida e que ele, meu Deus e meu Pai, por onde ele passa, Senhor, que a tua luz, que a tua graça seja refletida através da sua vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.